dia a todos e todas. Vamos iniciar a nossa devocional nesta manhã. Louvamos a Deus, pela vida de todos vocês, aqueles que estão nesse propósito, do jejum de Daniel, dos 21 dias. E temos certeza de que Deus tem ministrado aos nossos corações, tem falado nesse tempo tão especial de busca e de consagração. Nós vamos orar pela vida da Júlia, que vai estar ministrando essa devocional nesta manhã, que Deus possa te abençoar muito, que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração. Vamos orar então. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esta manhã, por mais esse dia em que nos rendemos diante da Tua presença, ó Deus, consagrando a Ti, a nossa vida a Ti, através do jejum, da oração, declarando a nossa total dependência do Senhor. Clamamos, ó Deus, agora a Tua bênção sobre a vida da Júlia, que a palavra que ela estará compartilhando, essa devocional que ela estará, ó Deus, trazendo para nós esta manhã, ela possa nos edificar, nos desafiar, e ela possa, Deus, transformar as nossas vidas, Pai. Nós, ó Deus, queremos pedir que o Teu Espírito possa falar por intermédio dela, e que assim todos nós sejamos, ó Deus, edificados na Tua palavra. Oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, Júlia. Amém. Obrigada, pastor Jonas, pela oportunidade. É uma alegria estar aqui com vocês nesse tempo, mais um tempo de jejum e oração que o Butantan proporciona para nós, um tempo de reflexão, de introspecção, de busca mesmo do Senhor. Hoje, o tema da nossa devocional é entrega de sua vontade. E o versículo está em Lucas 22, 42. Mas eu vou ler de 39 a 44 para a gente ter o contexto. Esse é o momento em que Jesus já sabia que ele iria para a cruz, que ele morreria em favor dos nossos pecados. Então, são momentos antes dele ser preso. É um texto muito conhecido, mas vale a pena a gente pensar a partir da nossa vida ao ler esse texto. Então, te convido a pensar a partir de você. Então, Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E aqui é o verso da nossa devocional hoje. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Até aqui o verso 44, com destaque então para a palavra de Jesus, quando ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, o tema é entrega da sua vontade. Então, a gente também se colocar nesse lugar em que Jesus esteve, Jesus sendo plenamente homem e plenamente Deus, ele sabia o que passaria em termos físicos, emocionais, espirituais, e ele estava aflito, ele estava angustiado, e ele pede a Deus se é possível passar dessa experiência, mas não para ele se livrar disso. A agonia de Jesus tinha a ver com o que ele iria experimentar na totalidade, que era a total ausência de Deus. Naquele momento em que ele se fez pecado por nós, ele experimentou o que nós experimentamos quando nós estamos em pecado. A ausência de Deus naquele momento, naquela situação, quando a gente escolhe fazer a nossa vontade, estando em pecado, nós experimentamos a completa ausência de Deus. Ali, Jesus experimentou isso na forma mais extrema, porque a luta que ele travou foi a luta mais feroz, com o diabo, com o inferno, com a morte física e com a morte espiritual.
Então, quando a palavra diz que Jesus viveu realmente todas as nossas aflições, ele sabe o que a gente está falando, é disso também que a palavra está falando. Ele experimentou por alguns instantes a ausência de Deus, e ele pergunta: Pai, por que me abandonaste? Essa expressão está em Mateus 27:46, ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Então, em um momento mesmo, não foi só a questão física, eu acho que essa questão era a menor mesmo para Jesus. O pior, o horror maior, seria por algum momento ele ficar sem a presença do Pai, que ele experimentou a vida toda de forma plena, por meio da Trindade. E essa sensação, não só sensação, essa experiência de suar sangue, eu pesquisei um pouco, tem um nome para esse mal-estar, chama hematidrose. É um acontecimento raro, é um rompimento dos vasos capilares com a pele intacta. Então, isso, pensando que Jesus estava sofrendo intensamente, ele orava com profundo fervor, e esses fatores, extrema angústia, súplica fervorosa e uma sensibilidade sem paralelo, todos esses componentes combinados podem realmente ter feito esses vasos capilares se romperem e o sangue brotar, né, pela pele intacta, junto com o suor dele. Então ele suou essas gotas de sangue em função do desespero que ele estava vivendo. E aí, a primeira lição para a gente: Jesus, diante do desespero, ele se recolhe nesse Monte das Oliveiras para orar. E quando a angústia vai tomando conta dele, ele ora mais intensamente. Será que é isso que a gente faz nos nossos momentos de angústia? Quando o pavor, quando o medo tomam conta, a gente encontra um tempo, um momento para orar, a gente coloca isso diante do nosso Pai. Foi o que Jesus fez. Diante da aflição, ele orou ao Pai enquanto aguardava esse momento de profundo sofrimento. Qual tem sido a nossa decisão, a nossa ação nesses momentos? Nessa hora que Jesus pede: passa de mim esse cálice, 2 Coríntios 5:21 vai falar que ao carregar o pecado de seu povo sobre si, aquele que nunca pecou se fez pecado por nós. Então, ao se fazer pecado, ele estaria completamente abandonado da presença misericordiosa e amorosa do Pai. Esse cálice da ausência, o cálice, pesquisei, alguns estudiosos falam que ele significa suportar completamente uma experiência. Na Bíblia, né, o cálice tem essa função. Pode ser uma experiência boa ou ruim, mas significa uma experiência total. Então, Jesus sabia que esse cálice significaria a ausência total de Deus. E esse cálice estava prestes a ser derramado sobre ele. Todo o horror do inferno, da morte, estaria sobre ele a fim de redimir o povo. O segundo ponto é a submissão, quando ele fala: se possível, passa de mim, mas contudo, na mesma frase ele já emenda: mas contudo seja feita a tua vontade. Essa também tem sido a nossa resposta a Deus, uma resposta em submissão. Deus, eu não gostaria de perdoar tal pessoa, de liberar esse perdão, eu não gostaria de oferecer uma segunda face, eu não gostaria de continuar caminhando depois de determinada ofensa, eu não gostaria dessa situação ou daquela. Existem pequenos cálices também de dor, que muitas vezes nós somos convidados por Deus a tomar para o nosso crescimento, para a compreensão também do plano de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Qual é a nossa resposta diante de cálices de dor? É a submissão? Deus, eu não gostaria, mas contudo seja feita a tua vontade. Nesse tempo de jejum, a gente pode pedir essa coragem, essa força, essa condição de nos submetermos a Deus de forma total, porque esse é o modo de Deus trabalhar, em formas totais. Ele, 100% homem, 100% Deus, uma entrega total para uma redenção total. Então, Deus espera que a gente tenha esse tipo de resposta. Uma resposta total, uma entrega total. Ele não espera entregas parciais de nós. Ele nunca esperou. A gente vem sendo ministrado desde o início dessa semana sobre entregas totais.
Esse é o modo de Deus trabalhar na nossa vida. E Ele espera que a gente também possa submeter a nossa vontade totalmente a Ele. Então, quando Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele não estava declarando que queria escapar dessa missão. Ao contrário, esse era um sinal, essa oração refletia a profundidade, a importância e o valor da obra redentora de Cristo em nosso favor. O texto de João 12, 27 diz, agora está angustiada a minha alma, Jesus falando. E que direi eu? Pai, me salva desta hora? Não, eu vim precisamente com este propósito para esta hora. É o texto de Jesus em João. Então, ele sabia para o que ele tinha vindo, ele não estava pedindo um escape, ele estava realmente angustiado por aquilo que ele viveria e ele se submeteu, porque ele tinha vindo para isso, realmente para nos salvar. Qual é a condição que Deus está colocando para você? O que Ele está te pedindo? E você pode dizer, Pai, esse cálice é doloroso demais. Talvez eu não esteja disposto a submeter uma vontade minha, reagir com graça ao ser ofendido, continuar confiando em Deus, mesmo diante da dor, da perda. Entregar a sua vontade a Deus, mesmo que ela contrarie a sua, talvez você diga, isso é demais. Mas Jesus está te convidando a, nesta manhã, se submeter à vontade do Pai, porque Ele diz, essa vontade é boa, perfeita e agradável. Então, o convite de Jesus é que façamos como Ele. Ele, como o irmão mais velho, Ele abre um caminho para a gente. Um caminho de oração, um caminho de rendição e um caminho de submissão. E ele ainda pergunta, né, em João 18:11, Jesus, ele pede para Pedro guardar a espada, e ele afirma, acaso não haveria eu de beber o cálice que o Pai me deu? Então, talvez você tenha diante de você hoje um cálice, um pequeno cálice de dor, de submissão, para que o reino de Deus seja estabelecido no seu coração, nos seus relacionamentos e neste mundo. Então, que possamos submeter a nossa vontade ao Senhor, e esses são os motivos de oração para esta manhã. Submeter a nossa vontade, já vou aproveitar e emendar aqui, pastor, e pedir a Deus que Ele nos dê oportunidades de testemunhar. Não sei se há ainda algum outro pedido de oração, ou se são esses dois. São esses dois. Júlia, pode orar por nós, então, para que seja assim na nossa vida, né? Desafiador. Amém, vamos orar. Senhor, queremos entregar esta palavra diante de Ti, essa palavra pronunciada por Jesus, Jesus que é o nosso exemplo, a nossa referência, o nosso modelo de vida, o nosso modelo de filho, de cristão, nosso modelo de atitude, de ação, de coração, de emoção, de mente. Amém. Nós queremos nos submeter, assim como Cristo se submeteu no momento de grande agonia, de grande aflição. Ele não fugiu aquilo que a missão que o Senhor tinha, pelo contrário, ele realmente intensificou a importância da obra redentora que ele estaria disposto a se entregar. Que seja assim na nossa vida, que sejamos dispostos, Senhor, a nos entregar diante de uma ofensa, que possamos caminhar uma segunda milha, diante de uma necessidade de perdão, diante de uma necessidade de superação, de uma aflição, de um medo, de um momento de angústia, de perda, de luto, de dor, de dificuldade, Senhor, de qualquer ordem. Nós queremos submeter a nossa vontade a Ti, diante da nossa própria vontade, do nosso próprio egoísmo. Nós queremos nos tornar participantes da Tua obra. E com isso, Deus, sabemos que precisamos nos submeter à Tua vontade, precisamos orar, precisamos alinhar a nossa vontade à Tua. Então, que seja assim nas nossas vidas, cada um de nós que estamos aqui, desejosos, Te buscando nesse tempo de jejum e oração, que possamos colocar a nossa vontade diante de Ti e entregá-la diante do Teu altar. Senhor, nos dá oportunidades também para testemunhar do Teu amor, seja na nossa família, seja no nosso entorno. De repente não é nem uma pessoa distante, mas talvez o Senhor esteja nos convidando hoje
ao Amém. submeter a nossa vontade à tua, a testemunhar com uma pessoa próxima, um familiar, uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, uma Amém. palavra de encorajamento, Deus, que seja assim nas nossas vidas. Ministra, Deus, grandemente aos nossos corações neste dia e que possamos, Deus, buscar o fortalecimento em ti para aplicar essa palavra de entrega total também para uma redenção total e uma vida de entrega diante do Senhor, de busca da tua vontade para as nossas vidas, que seja assim, Deus, na vida de cada um de nós, que o teu reino vá se estabelecendo nas nossas vidas e no nosso entorno, de modo que a gente já vive um pouco do céu aqui na terra. É o que eu profetizo para as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus, dando-te graças pela tua palavra, pela obra redentora de Cristo na cruz por nós, pela grande salvação que nos alcançou e pela saúde e salvação que o Senhor deseja nos proporcionar neste dia de hoje. É em teu nome que oramos, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Obrigado, Júlia, por essa palavra. Deus seja louvado, né? Que Amém. nesse tempo de jejum, a nossa comida e a nossa bebida seja fazer a vontade do Pai, né? Amém. Que Ele possa nos abençoar. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe nesse dia, um dia abençoado para todos e todas, né? Que o Espírito Santo continue nos fortalecendo nesse propósito do nosso jejum. Lembrando vocês, nós teremos 3 tempos de oração, né? Agora pela manhã, juntos aqui, no momento do almoço, e também à noite, quando você for se deitar, 3 momentos de oração, assim como Daniel, né? E vamos continuar firmes aí no nosso propósito também de jejum. Lembrando também vocês que aqueles que, por algum motivo, né, interromperam o jejum por alguma celebração e tal, vocês podem depois aumentar o dia que você parou aí o jejum, tá? Não tem problema nenhum não, tá bom? Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um dia muito abençoado para vocês. Obrigado, Júlia. Fica com Deus. Amém.